A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou em entrevista ao jornal britânico The Telegraph que está disposta a erguer-se como uma leoa para defender valores conservadores, a verdade e a justiça. Leoa, Michelle? Vamos lá, vamos ouvir mais sobre essa história com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora, coragem. Daiane Oliveira, eu podia fazer muitas piadas com rar, mas não vou fazer, desculpa. Obrigada, Ana, obrigada. A Michelle botou o bloquinho dela na rua, ela botou a candidatura dela na rua oficialmente, tá, gente? A gente não sabe se o bolsonarismo como um todo ele vai gostar, mas a gente já sabe, isso aí é uma certeza, que algumas pessoas já não gostaram, inclusive aliados ali do marido da Michelle Bolsonaro, e pessoas como o Josias lá do UOL, a gente vai ver um pedacinho do que o Josias fala, não que eu esteja dizendo que o Josias seja bolsonarista, mas em muitos momentos é aliado de uma certa elite com aqueles discursos interessantes que o Josias sempre possui. E aí eu vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a matéria que a UOL mesmo traz, a Fabiola comenta, essa entrevista da Michelle Bolsonaro, que ela, sem sombra de dúvidas, é uma entrevista épica. E lembrem de uma coisa, tá? O Bolsonaro, ele está preso, condenado a 27 anos e 3 meses pelo STF, a cara de satisfação de Ana disse muita coisa sobre isso, e o Bolsonaro, ele não pode conceder entrevistas. Então, às vezes, é importante a gente analisar essas entrevistas que são concedidas pelos filhos, pela esposa, com uma certa desconfiança. Vamos ouvir um pedacinho do que a Michelle fala, por favor, Ana? Bora. Cadê que tá no ponto certo? Falta só desligar a trilha que ainda está tocando. Bora. Falar um pouquinho sobre a Michelle Bolsonaro, porque hoje ela concedeu uma entrevista a eu não sei se é um tabloide que a gente pode dizer, né? E dizendo, inclusive, que ela tá na área. Tá na área para ser uma candidata à presidência da República. A Michelle afirmou que pretende erguer-se como uma leoa na defesa dos conservadores do Brasil depois da condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão. Michelle disse que as acusações contra Bolsonaro sobre a tentativa de golpe foram forjadas e classificou o julgamento como uma farsa judicial. Ela deu entrevista a um jornal britânico, o The Telegraph, publicada hoje, e ela admitiu a possibilidade de disputar a eleição presidencial de 2026, afirmando que isso dependeria da vontade de Deus. Eu não sei se a gente consegue abrir aí a página do Telegraph, do The Telegraph, falando, inclusive, a manchete é muito boa, falando aqui, ó, eu vou me levantar como uma leoa enquanto meu marido definha na cadeia. Pera, que delícia esse texto, né? Eu vou me levantar como uma leoa enquanto meu marido definha na cadeia. É lógico, isso... Cara, desculpa, tô botando comentário aqui já, mas uma coisa tá junta da outra, dá a impressão de que ela está se fortalecendo porque ele tá definhando. E meio que... Ana, é fã ou é hate, né? A gente precisa de fato perguntar, porque assim, é delicioso isso, eu adorei. Tem outros pontos, tá? Vou te pedir para soltar mais um pouquinho, por favor. Definha na cadeia, boa. Disse Michelle Bolsonaro a respeito do seu futuro político. E ela, nessa entrevista, ela falou: eu me erguerei como uma leoa para defender os nossos valores conservadores, a verdade e a justiça. Se é para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que ele me pedir. Foi o que disse Michelle. Tá na área, Josias. O sobrenome Bolsonaro, Fabiola, está sendo rejeitado até pelo Centrão. O PL faz pesquisas constantes, o PP do Ciro Nogueira também faz pesquisas, e eles detectaram um descenso da relevância política desse sobrenome. Para a presidência da República, por exemplo, o percentual de votos, de intenção de votos do Eduardo Bolsonaro caiu, da Michelle também, e eles não contemplam essa hipótese. Até a Michelle chegou a ser cogitada numa ocasião
como uma alternativa de vice para o queridinho do Centrão, que é o Tarcísio de Freitas. Hoje, todas as atenções desse bloco conservador da política que deu as mãos ao Bolsonaro quando ele realizava a sua presidência precária, desde a pandemia até a tentativa de golpe, o Centrão esteve do lado do Bolsonaro. Agora está divergindo dele, está escanteando o Bolsonaro, sonega a ele a desejada anistia, contempla, no máximo, se conseguir, uma redução de penas e reivindica a transferência do que restou do espólio do Bolsonaro para uma candidatura do Tarcísio de Freitas, né? Mas mesmo para vice, o Centrão não considera a hipótese da Michelle como a melhor hipótese. Primeiro porque tem muita gente no próprio Centrão... Passei do ponto já, tava distraída aqui ouvindo o Josias. Me diga, Dai. Pronto, Ana. Eu gosto muito da análise do Josias, porque o Josias, ele, inclusive, é amigo de alguma dessas figuras que representam, né, certa força aí do lado dos bolsonaristas, que são figuras que não se declaram bolsonaristas, mas são figuras da direita e figuras conservadoras. Isso é bem interessante. E o que ele traz é o seguinte, pesquisas já apontam a Michelle não é a melhor opção, algumas pesquisas colocam a Michelle ali, de certa forma, perto do Tarcísio, mas não é uma melhor opção. E tem um outro lado que são pesquisas que até dizem, e eu acho isso extremamente absurdo, Ana, que a Michelle, de certa forma, tem uma porcentagem do eleitorado do presidente Lula. Eu vou te pedir para trazer a matéria do Globo, que ela é muito interessante. Eu adoro essas matérias, de verdade. Por quê? Porque o que é a lógica de colocar a Michelle ali na base do Lula? Te pedir para descer um pouquinho. E, assim, para certa galera do jornalismo, base do Lula seria mulheres, seria, né, algumas pessoas ligadas à igreja, isso seria a base do Lula. E aí a matéria traz, né, do Tarcísio seria as faixas mais altas de renda, e é o único que teria mais votos que Lula já no primeiro turno entre os ricos. Filhos de Jair Bolsonaro... Por que será? Né? Por que será exatamente? Os filhos de Jair, Bolsonaro, Flávio e Eduardo não se destacam tanto em filões, né, específicos e ostentam números mais idênticos um do que o outro, né? Então, assim, não faz muita diferença. Vou te pedir para descer mais um pouquinho, por gentileza, Ana. E aí, o que eles falam, né, que chama a atenção nas simulações de segundo turno, os possíveis candidatos de direita, dos possíveis candidatos de direita passam a registrar números parecidos entre alguns segmentos bem específicos. E aí, nenhum deles chega a ganhar numericamente do Lula, mas Tarcísio e Michelle têm um certo empate técnico, a margem de erro dos dois seriam ali preenchidas, uma diferença que mulheres, no caso da mulher do Bolsonaro, faz com que haja um empate no limite ali da margem de erro. E aí é interessante que aqui, homens e mulheres que votariam ali em Lula, mulheres votam em Bolsonaro, mulheres votam no Lula. E aí esse número chegaria numa média. Então, tá, vou desembolar, porque eu acho que eu fui lendo e fui embolando, tá? Então, vou desembolar. Mulheres votam em Michelle Bolsonaro, religiosas votam em Michelle Bolsonaro, pessoas de até 2 salários, de 2 a 5 salários, votam em Michelle Bolsonaro. Então, a Michelle teria essa vantagem em relação a Tarcísio. Em relação a gênero e renda, a mesma porcentagem ali que votaria no Lula, ou mesma base que votaria no Lula, também votaria em Michelle. Agora, uma pergunta, tá, Ana? Por algum acaso, o eleitorado bolsonarista seria o mesmo eleitorado da esquerda que vota no Lula? Assim, friamente, não é o mesmo eleitorado. O que é que a turma quer colocar? A turma quer colocar que o Tarcísio ele tem uma clara vantagem em uma extrema-direita, uma galera com dinheiro, uma galera que poderia dividir votos, enquanto a Michelle, por ser mulher, teria uma outra vantagem, que é entre aqueles que não são tão abastados e entre as mulheres. Então, a Michelle seria uma ótima possibilidade ali para ser uma vice, o que também não cola. E não é uma dinâmica de sororidade,
Na minha visão, minha análise é que a Michelle, querendo ou não, é aquela pessoa da igreja. E na frente do PL Mulher, a Michelle sai o Brasil inteiro dialogando com a igreja e puxando esses votos, que são votos religiosos. Não ignorem a massa e o poder que a igreja tem, tanto que a bancada evangélica hoje é uma das maiores que a gente tem no Congresso brasileiro. Então, esse o ponto, que é um ponto que faz a Michelle, de fato, ser perigosa. E ela vai lá para o jornal e ela falou outras coisas, tá? Tem um ponto que eu adorei, inclusive, sabe o que é, né? Que ela disse que está cuidando das filhas dela. Agora, em 2025, ela lembrou que ela tem 2 filhas, porque durante muito tempo uma foi ignorada, né? E aí, entre aspas, o que ela diz é: minha total atenção está voltada para cuidar das minhas filhas e do meu marido nesse momento delicado, para que essa perseguição e humilhação que são impostas para nós, brasileiros conservadores, não destrua a minha família. Sim, ela disse isso. Ela lembrou que ela tem 2 filhas e não só uma. Laurinha não é tão pequena assim, mas, de fato, aquela menina deve realmente precisar de um suporte por viver naquela casa, né? A gente só pode dizer isso. Mas, Ana, eu não concordo que a Michelle seja uma figura frágil, uma figura fraca, mas sim que seja uma figura que, nesse momento, o bolsonarismo pode não colocar. E não porque o bolsonarismo, ele talvez rejeite a Michelle. Eu acho que o bolsonarismo gosta da Michelle, mas o nosso bolsonarismo, ele tem uma linha do fascismo que ele é sexista, extremamente sexista, violento e misógino. E eles não botam a mulher como linha de frente. A mulher é o pilar que sustenta a casa, a mulher sustenta a família, a mulher é, sei lá, o pescoço do homem, a mulher veio da costela de Adão, a mulher foi feita de qualquer coisa, menos de um poder e uma estrutura que ela possa caminhar sozinha. Então, por mais que a Michelle tenha colocado seu bloco na rua, os bolsonaristas não votam na Michelle por esse motivo, viu, Ana? Então, ela continua sendo perigosa, ela já anunciou isso e fez questão de fazer isso com um anúncio internacional, mas eu realmente acho que flopou bastante a repercussão. Eu concordo plenamente. Eu acho que não dá para a gente ignorar o apelo que a Michelle tem em determinados públicos, realmente concordo, especialmente no público evangélico, porque ela é praticamente mais pastora do que candidata, né, em muitos momentos ali. E ela investiu muito nessa imagem, né, e nesse filão, assim, né. E acho que ela tem algum risco, sim. Olhando para as pesquisas e olhando para o público, né, eu acho que ela abocanha uma fatia, não acho que ela seria o suficiente para ganhar de um Lula, a menos que houvesse uma grande coesão aí do outro lado em torno dela. O que eu acho difícil, aí esse é o meu ponto. O público bolsonarista, uma parte dele pode até aceitar a Michelle, outra parte não aceita porque é criada na misoginia, mesmo, né, ela sendo a esposa do Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro dando aval para ela. E aí, de novo, é o ponto principal, talvez a maior dificuldade, ao meu ver, para Michelle seja ser aceita dentro da política bolsonarista e de extrema-direita, né, no Brasil. Eu não consigo ver estes homens todos aí que têm o desejo pelo poder tão grande, e todos eles estão se engalfinhando para ver quem vai ser o substituto, o herdeiro político do Bolsonaro e quem vai ocupar esse lugar. Eu não consigo ver esses homens todos cedendo o lugar para uma mulher, não importa se ela é a mulher do mito ou não, né? No final das contas, a mulher continua sendo inferior e eu não consigo visualizar ela sendo respeitada neste meio, né? Ser mulher na política já é punk. Dentro da extrema direita, ela vai ter um trabalho muito grande. Não é esse o lugar que é reservado ali para ela, não. Pedro está dizendo aqui no chat que vê Michelle de vice. Talvez. Mas como cabeça, assim, como candidata principal,
eu acho bem difícil, principalmente porque existe uma disputa muito grande por esse espaço e seria muito surpreendente que todos os homens interessados aí abrissem mão dos seus lugares em prol de uma mulher. Inclusive os próprios filhos do Bolsonaro, né? Dudu tá tendo faniquito porque ele quer ser o candidato, né? Então, assim, a menos que, sei lá, eles considerem que seja uma eleição para perder e queiram ferrar com ela. Aí é outra hipótese, que não dá tempo da gente explorar, porque já passamos do nosso tempo. É isso, Dai? Isso aí, Dai tá mutada, mas eu entendi que ela disse. É isso. É isso. Ficamos por aqui, chat. A gente volta em instantes, preocupados com essa hipótese da Michelle ser candidata, mas não tão preocupados assim com a ameaça dela virar uma leoa, porque, sinceramente, cola muito não. Beijo, gente. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia.